Boa noite, está começando mais um Educação e Cidadania aqui pela TV Câmara. E no programa online de hoje eu converso com o psiquiatra forense Guido Arturo Palomba sobre alienação parental, uma conduta que traz graves consequências para crianças e adolescentes. O médico, que é referência nacional também em assuntos jurídicos, conversa com a gente direto de São Paulo. Boa noite, doutor Guido. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu quero iniciar, então, a nossa entrevista com uma apresentação. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito do seu currículo para que a população de Passo Fundo conheça melhor o senhor. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar participando deste evento em Passo Fundo, que é uma cidade que mora no meu coração. E desde já, logo no primeiro momento, eu quero agradecer imensamente ao Saul Spinelli, que foi o que me convidou para participar desse evento. Muito obrigado, Saul. E, bom, vamos lá. Eu sou apenas um médico psiquiatra forense. A psiquiatria forense é a aplicação dos conhecimentos psiquiátricos às causas judiciárias. Então, todas as vezes que há uma dúvida sobre a sanidade mental de uma pessoa em um processo, seja criminal, seja civil, o juiz, que não é especialista nessa área, nem o advogado e nem o promotor, eles nomeiam um médico especializado em psiquiatria, articulando esse, vamos chamar assim, discurso médico com o discurso jurídico. Então, é isso que eu sempre fiz, é isso que eu gosto, é isso que eu amo, desde os bancos escolares. Então, esse é o meu currículo. Então, no dia 30 de setembro, a Câmara de Vereadores, em parceria com a UPF, vai promover uma live, então, sobre alienação parental. E o Dr. Guido é um dos convidados especiais. Doutor, eu queria que o senhor explicasse, então, para a gente a importância de trazer esse debate junto à comunidade. Eu quero cumprimentar Passo Fundo, a comunidade de Passo Fundo, por trazer este tema que é extraordinariamente importante, por vários motivos, para ser debatido. Porque quanto mais se debate, melhores serão as soluções. E eu costumo dizer que a alienação parental, hoje em dia, no Brasil todo, é uma verdadeira praga forense. Porque o que é isso? Os cônjuges, seja pai, seja mãe, quando eles se separam, eles acabam utilizando o filho de tenra idade para atacar o outro. Então, é o uso de uma criança para atacar o outro cônjuge. E isso, o que acontece? O grande prejudicado, o maior prejudicado de tudo é a criança inocente. Então, eu creio que esse debate, que vai se dar no dia 30 de setembro, poderá esclarecer muitos pontos e abrir a cabeça dos pais, dos parentes, e também dos membros do judiciário para que tomem determinadas atitudes. E finalmente eu concluo a minha resposta dizendo que alienação parental quer dizer o seguinte: alienar é pôr de lado, pôr de parte, afastar. Então é afastar um cônjuge ou um familiar por meio de uma criança. Então, basicamente é isso. E, doutor, quais são as condutas adotadas por pais e mães que são mais comuns, então, na lei, consideradas, então, alienação parental? As principais condutas que o pai ou a mãe faz para alienar uma criança de um determinado parente ou de vários parentes é incutir na cabeça dessa criança coisas negativas sobre o outro. E a criança não tem capacidade, não tem ferramentas mentais para rebater tudo isso ou para avaliar. Então, ela incorpora aquele fato absolutamente negativo e não verdadeiro e acaba se voltando
contra o cônjuge alienado. Agora, o que eu quero dizer de imediato é que isso um dia terá um preço imenso. Esse preço vai pagar o cônjuge alienador, porque a criança, quando tiver o seu juízo próprio, saberá identificar aquilo que foi feito com ela, e a própria criança pagando tributo a esse tipo de conduta, porque a criança pode acabar inadaptada a certas situações sociais por culpa desse pai ou dessa mãe alienadores. E no Brasil, as varas de família estão lotadas de processos envolvendo essa problemática. Sim, e eu vou falar uma coisa para você, o que é o pior, que não isso que eu vou falar agora é uma das maiores, esta é a verdadeira praga, essa é uma desgraça que tem ocorrido a miúde, mas felizmente o judiciário, os operadores do direito já estão reagindo à altura, que é a acusação falsa de que o pai ou a mãe está abusando do menor, problema de acusação de pedofilia. E isso acontece por dois motivos. Ou dolosamente, porque quando incute na cabeça da criança que está, o seu pai te beijou, foi, então aí já vira pedofilia. E isto, quando vai ao juízo, ele imediatamente suspende as visitas, suspende tudo. Então já aliena de plano. Então isso é uma verdadeira praga que está acontecendo. E então essa alienação dolosa existe. Mães maldosas, mães que no fundo são ignorantes, mães e pais, naturalmente. Não é? Os pais também fazem isso, falando que a mãe está se aproveitando da criança, abusando, se aproveitando sexualmente. Então, isso acontece dolosamente. E muitas vezes é no sentido de punir ou o pai ou a mãe, porque separaram, não deu certo, a mãe arrumou uma outra pessoa, um outro companheiro, ou o pai arrumou uma outra companheira, então é para agredir. Mas agride via filho, que deveria ser o fato mais sagrado. E o segundo motivo são as acusações de pedofilia, de abuso de criança, culposas. Então, é sempre por ignorância. Às vezes, a filha volta com uma vermelhidão na vagina da casa do pai, porque foi visitar, ela já interpreta como se fosse abuso, e aquilo não é absolutamente nada. Então, começa depois um verdadeiro transtorno. Então, sempre a criança que perde e sempre estão envolvidos ignorantes. Se isso não existisse, essa desgraça não estaria acontecendo. E, para terminar, felizmente o judiciário já não vem mais entrando nesta conversa que faz mal para todos, para os maiores e para os menores. E, doutor Guido, alguns reflexos que podem acontecer em relação às crianças e adolescentes que têm seus pais acusados de abuso é que eles precisam passar por uma série de procedimentos aí na justiça, exames médicos, testes, precisam trabalhar a sexualidade desde muito cedo, e isso é muito perigoso. Absolutamente certa a sua pergunta e a sua colocação, e absolutamente condenável. Eu tenho para mim, depois de muitos anos de experiência com psiquiatria forense e lidando muito, não somente nos casos criminais, como nas varas de família, como que se resolve isso? A criança, quando acontece isso, a criança deve ser esquecida completamente, não se examina, não pode nem fazer, prestar depoimento, não pode conversar, nada, zero, não existe, porque, em primeiro lugar, a verdade jamais sai da boca da criança, não é possível extrair dela a verdade. Então você me perguntaria, e como que nós vamos fazer diante de uma acusação tão grave, uma acusação dessa natureza, como é que nós vamos fazer para resolver isso? É muito simples. Examine-se o acusado.
A verdade está no acusado. Porque eu com os meus anos todos de experiência, com milhares de laudos redigidos, eu posso dizer para você que jamais um pedófilo, e ainda por cima incestuoso, ele passaria imperceptível por um exame psiquiátrico forense não precisa ser normal, não precisa ser nem especial. Então, a verdade está no acusado. Deixa a criança de lado, nada de escarafunchar psiquismo de criança, porque de lá não sai nada. Sempre tem que examinar o acusado. Até porque muitas vezes, né, além de todos esses resultados negativos, né, para a cabecinha da criança, os pais acabam voltando, né? E quem acaba com esse resultado ao longo da vida, né, colhendo essa situação toda, são as crianças. Existe até um caso que o senhor comenta muito em suas palestras, de uma mãe que mais tarde redigiu uma carta dizendo que tinha inventado toda aquela situação. Conta um pouquinho então desse caso, doutor. Olha, isso não é raro. Isso acontece porque quando existe essa alienação, normalmente, usando esse método absolutamente condenável, mas isso é péssimo, isso é ridículo, não é? Porque está fazendo sofrer a própria criança, o próprio filho, que é uma extensão, no fundo desse caso, da mãe. Mas isto, quando acontece, várias vezes já voltaram atrás, porque é usado para agredir, nesse caso foi usado para agredir o pai, que estava com outro relacionamento. Então, o que ela fez? Foi via criança atacando o pai que estava com outro relacionamento. Quando o pai deixou o outro relacionamento e acenou por uma possível volta com ela, etc. e tal, ou querendo fazer as pazes, então ela resolveu contar a verdade. Então, quer dizer, mas isso não é raro, isso tem, a gente vê isso, porque essas invenções, elas, se for feito um exame psiquiátrico forense bem realizado, não vai passar. O perito saberá com bastante facilidade, da mesma forma que o médico, quando examina uma pessoa, vê se um médico cardiologista examina, sabe se a pessoa tem uma cardiopatia ou não. Existem métodos de exame. Sendo aplicado esses métodos, fica fácil de saber o que é e o que não é. Doutor Guido, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que nesta noite destaca, então, o tema da alienação parental. A gente está conversando, então, com o psiquiatra forense Guido Arturo Palomba, que é um médico muito renomado de São Paulo. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que nesta noite destaca o tema da alienação parental. Eu converso com o Dr. Guido Arturo Palomba, que é médico psiquiatra forense direto de São Paulo, então, nesta entrevista online. Doutor, eu queria que o senhor falasse pra gente, as pessoas que são acusadas, então, de alienação parental, elas sabem que elas estão cometendo esse ato ou às vezes pode ser que isso não seja percebido pelo agressor? Tem dois tipos. Os dois estão envolvidos em ignorância. Um é doloso, ou seja, a pessoa faz sabendo o que está fazendo e com objetivo. E tem o outro que é culposo, ou seja, a pessoa acha que está agindo certo, porque uma amiga falou: sua filha veio com coceira
na vagina, com vermelhidão, será que ele não está abusando? Então ela põe, puxa, pode ser que esteja. Aí chega para a criança, faz alguma pergunta que não deve ser feita, porque não sabe fazer, e qualquer coisa que faça. A criança, e ela acaba se convencendo que, de fato, deve ter abuso. Então, isso é culposo, por ignorância. Então, tem esses dois tipos. Agora, tanto faz se é um tipo ou outro, o grande sofrimento é para a criança, sem dúvida nenhuma. Porque mais cedo ou mais tarde ela vai pagar um tributo caríssimo por terem introjetado no psiquismo dela algo que não aconteceu, e principalmente enquanto familiar. Eu pergunto para você, qual o pai, ou melhor, qual o pai, desculpe, qual o filho no mundo, qual o filho que normal, que gosta ou que admite que ataquem os seus próprios pais? Qual o filho que gosta que fale mal do pai ou da mãe? Pai e mãe são pessoas sagradas, por pior que eles sejam na vida, por mais que eles façam coisas erradas. Se alguém de fora ataca um pai ou uma mãe para um filho, esta pessoa sempre... Ela pode até ter razão, mas é muito ruim para o filho, porque ele introjeta aquilo e destrói um pouco da imagem do sagrado que todos os pais têm. Então, isso é muito ruim para o psiquismo da criança. E o que outras pessoas podem fazer quando observam, né, que a criança está sendo vítima de alienação? Até mesmo na escola, né? Às vezes os professores têm uma relação mais próxima, então, com a criança e com o adolescente e conseguem perceber que isso está trazendo consequências para a rotina, para a vida dessa criança. O grande problema é o seguinte: quando ela está tendo uma conduta de alienação por meio dos pais, a criança vai ter um reflexo na escola. Às vezes mais emburradinha, outras vezes mais rebelde, um pouco com uma tendência a ficar sozinha, ao isolamento, à agressividade, etc. O grande problema é que, muitas vezes, esta conduta, que é fruto da alienação parental, as pessoas interpretam como fruto de que ela foi abusada. Aí complica mais ainda a situação. E outra coisa também que eu vou tocar nesse dia 30 de setembro, nessa reunião, é que, muitas vezes, os pais, ou, às vezes por recomendação, eles levam em psicólogos que escutam a criança, fazem um testezinho que não vale nada e chegam à conclusão que, de fato, a criança foi abusada. É o que eu volto a insistir, como falei no primeiro bloco: a criança jamais pode ser novamente escutada, escarafunchada, mesmo porque não existe na face da Terra nenhum teste que possa dizer o que aconteceu. Zero. Isso não existe. Isso é um ledo engano, porque são todos testes interpretativos, e na interpretação tudo cabe. E isto, muitas vezes, as psicólogas, ou às vezes psiquiatras mal formados, eles produzem esses, entre aspas, laudos, depois de ouvir a criança, concluindo que foi abusada, e isto vai ao judiciário e fica extremamente difícil de rebater, quando, na verdade, não foi abusada. E outra coisa, eu volto a insistir, esta questão se resolve examinando o acusado. Quando se examina o acusado, aparece com nitidez a pedofilia. A pedofilia é uma deformidade que qualquer psiquiatra de boa formação, e de modo especial se estiver militando na psiquiatria forense, ele usa métodos simples e chega a essa conclusão da pedofilia, porque é um desvio do instinto genésico tão acentuado que aparece com muita clareza durante o exame. Da mesma forma que um cardiologista, eu volto a insistir, um cardiologista sabe perfeitamente que o indivíduo está tendo um ataque cardíaco.
Então, cada um na sua especialidade, mas isso aparece. E quando aparece a pedofilia, então aquela acusação já não é mais falsa, é uma acusação verdadeira. Então, eu volto a insistir, não se mexe em criança, mesmo porque todas as vezes que ela é interrogada, examinada, não existe técnica especial que possa chegar ao psiquismo ou que possa não traumatizá-la. Aquilo vai cada vez mais dando reforço, solidificando aquilo que é negativo. E volto a insistir e termino essa fala. Observe-se, examine-se o acusado ou a acusada, não é? E quais medidas têm sido tomadas, então, pelo Poder Judiciário para inibir, então, a prática da alienação parental? Bom, eu acho que o judiciário ele está tendo uma conduta muito boa. Se ele descobre que é alienação parental, o alienador vai se dar mal. Ele vai pagar um preço caro juridicamente. Às vezes são suspensas visitas, ele perde a guarda, etc. Merecidamente. De modo especial, se é uma alienação dolosa. Ele perde guarda, dificulta o sistema de visita, etc. O que está muito correto. Ele tentou alguma coisa, um ato condenável e acabou sendo condenado com justa causa. Então, eu queria que o senhor deixasse, então, encerrando o nosso programa, deixasse um convite, então, para os profissionais da saúde que atendem crianças e adolescentes, pessoas ligadas ao universo jurídico também, na área da educação, e a comunidade em geral, para que acompanhe, então, essa live que acontece no dia 30 de setembro. Esse tema é um tema que serão vistos, vários aspectos serão abordados, as pessoas poderão interagir e eu acho que desta nossa reunião sairá uma série de condutas e eu diria, de resoluções possíveis de ser aplicadas em várias situações físicas e reais. Então, eu convido todos para que no dia 30 de setembro, podendo, estejam presentes, e eu tenho certeza também que pelo nível das pessoas convidadas, eu também aprenderei muito, porque minha área é muito restrita, eu sou psiquiatra forense, é uma área restrita dentro da psiquiatria, e eu vou estar junto com pessoas de altíssimo nível do judiciário. Então, eu penso que vai ser uma reunião bastante rica. E muito obrigado a todos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigada, então, pela sua companhia. Nós voltamos na próxima semana.